Rapaziada, só pra dar o crédito onde o crédito é devido, eu tenho que dizer que essas gameplays que estão passando no vídeo aí esporadicamente foram todas retiradas do canal gringo DBS Mugen ou DBS Mugen, tá certo? Vamos lá, senhores, porque desde o ano passado eu não faço vídeo aqui pra vocês. Ela é piadista, hein, rapaziada? Bom, hoje então é o dia da gente terminar os nossos comentários acerca do mangá de Naruto. Essa jornada que começou há um bom tempo e que deu uma guinada no canal, né? Então uma jornada muito importante aqui e que hoje chega ao fim. Mais uma missão cumprida, senhores. Dessa vez um mangá de não menos que 700 capítulos completamente comentado aqui no canal. Hoje nós vamos comentar os aspectos da história que me chamaram a atenção, desde o momento em que o Obito vira Jinchuriki das 10 Caudas até o final do mangá, com o capítulo 700, o Naruto virando Hokage, né? Beleza, vamos lá então. Esse vídeo de hoje foi um dos vídeos, eu falei isso no vídeo passado, né, que tinha sido um dos vídeos mais complicados, e dessa semana também foi um pouco complicado, e eu pensei e repensei de que maneira eu poderia estruturar o meu vídeo, e eu terminei chegando à seguinte conclusão: eu vou estruturar em torno de um tema, mas não é o tema da parte do mangá que nós estamos comentando, é um tema da própria crítica que será feita. O tema da crítica é alienação. Alienação no sentido de alheamento mesmo, de você gerar a indiferença de alguém com relação a alguma coisa. Porque eu acho que o tema que define esse final de Naruto é o tema de como o Kishimoto conseguiu fazer o leitor dele ficar cada vez mais indiferente ao modo como a obra ia se desenrolando. De como ele alienou o seu próprio público devido a certas escolhas que ele adotou aqui no final. Eu acho que essa alienação tem duas facetas principais e nós vamos comentá-las no vídeo de hoje. Esse é o coração da crítica que nós vamos fazer aqui. O primeiro aspecto dessa alienação é a luta. Aqui, falando das lutas dessa parte, que na verdade é a mesma luta das partes anteriores, e eu vou falar de todas as lutas juntas como uma coisa só, tá? Então luta contra o Obito, Madara e Kaguya, tudo junto, não vou ficar especificando as lutas porque eu acho que elas padecem do mesmo mal, elas têm a mesma característica. Então, além daquela coisa que eu já mencionei nos vídeos anteriores, que é a luta que se estende indefinidamente, que nunca acaba e que chega uma hora que ela simplesmente deixa de ser interessante, porque ela perde a hora de parar, coisas que a gente já comentou nos vídeos passados. Aqui eu vou concordar com a crítica que no vídeo passado eu rechacei. Porque se você lembrar bem, no vídeo passado eu falei que eu concordava que a luta perdia a mão na extensão, ou seja, ela ficava grande demais, mas eu não concordava que ela perdia a mão na escala, porque alguns criticavam essa coisa de ter poder demais, dos poderes serem grandiosos demais e de que isso estava virando a luta mais de Dragon Ball do que de Naruto. E eu disse que eu compreendi essa decisão do Kishimoto por causa de que era a forma que ele estava tentando fazer para deixar essa luta mais épica, para deixar essa guerra final grandiosa como ela deveria ser. Só que nessa parte final eu vou concordar que sim, também a escala do combate, a grandiosidade do combate, o modo como isso foi feito aqui, terminou gerando a alienação do público, terminou tirando o interesse do público da luta ao invés de incrementar. Porque aqui eu acho que o Kishimoto cometeu um erro fundamental, que é uma coisa que ele sabe fazer como poucos. Mas o erro que ele cometeu aqui foi o seguinte: ele multiplicou de maneira artificial os momentos grandiosos. Nesse final de Naruto, nesse final do mangá, a cada 2 ou 3 páginas você tinha alguma coisa muito grandiosa acontecendo na batalha que os heróis estavam travando contra os vilões. Cada hora era um golpe novo, cada hora era uma transformação nova, cada hora era um personagem que dominava mais um determinado tipo de poder e fazia alguma coisa muito grandiosa, muito estrambólica, ao ponto de que você banalizou esse tipo de coisa, né? O Kishimoto banalizou todos esses golpes, todos esses momentos, e banalizando ele tirou o impacto e o peso de cada um deles. A minha interpretação é de que ele fez isso como uma tentativa desesperada de deixar esse combate cada vez mais épico, afinal de contas ele é o último combate da obra, então ele tem que ser diferenciado em relação aos demais. Só que escolhendo essa estratégia, o que ele fez foi produzir o efeito reverso, porque aqui as coisas funcionam mais ou menos como se fosse uma curva de Bell, sabe a curva de Bell? Que seria mais ou menos assim: se você faz uma luta sem nenhum momento épico, sem nenhum momento grandioso, essa luta é chata, ela é monótona, ela só vai ser uma troca de golpes. Em termos de roteiro ela não vai ter nada, ela não vai gerar engajamento emocional nenhum, porque é só a pura coreografia.
Se você encaixa 2 ou 3 momentos muito grandiosos, muito épicos, e você dentro do roteiro da sua luta trabalha esses momentos para que quando eles aconteçam eles sirvam como uma recompensa para o leitor, então você vai trabalhando dramaticamente esse momento épico e quando ele chega o leitor se sente recompensado, aí você gera uma luta com grande engajamento emocional, porque é uma luta que é estruturada em torno dos grandes momentos. Agora, se você multiplica demais os grandes momentos, você bota 10, 15, 20, sei lá, não sei, mas se você multiplica exageradamente os grandes momentos, você volta para o ponto inicial. Você gera monotonia de novo. Por quê? O efeito que vai gerar na mente do leitor é que esses momentos não são grandiosos. Eles só são grandiosos em escala, mas não narrativamente. Porque eles nem foram muito preparados, afinal de contas você não teve tempo para preparar nada, porque você só ficou colocando um atrás do outro, e porque você banalizou. Então o grande momento passa a ser o momento normal daquela luta. É aquela história de se tudo é máfia, nada é máfia. Então, aqui nessa parte da luta, o Kishimoto comete esse erro básico, que é o de multiplicar demais. Então você tem aqui, por exemplo, o Obito, de repente ele vai lá e para mostrar como ele é muito poderoso, ele vai fazer um golpe que ele ativa a barreira do Hashirama. Porra, o cara ativou a barreira do Hashirama, então ele é muito foda. Mas além disso, ele vai atirar 4 bombas de Biju, que era um golpe poderosíssimo que destruía tudo há alguns arcos atrás, era um golpe quase imparável. Agora o Obito simplesmente lança 4 e foda-se, porque ele é muito poderoso. E aí os heróis arrumam uma maneira de se salvar, de salvar todo mundo, porque era um golpe que tinha a capacidade de destruir a todos no campo de batalha. Aí os heróis vão lá, o Naruto começa a fazer um monte de golpe estrambólico para tentar derrubar o Obito e nenhum deles surte efeito, porque o Obito é muito foda. E aí eles descobrem que na verdade o Obito é sensível a Senjutsu, ele é vulnerável a Senjutsu, então o Naruto adquire uma nova transformação, que é até um retcon, né? Que é ele conseguir harmonizar o chakra da Raposa das 9 Caudas com o chakra do modo sábio, que no arco do Pen era dito que não dava pra fazer, mas agora o Kishimoto resolveu que dava pra fazer sem dar uma explicaçãozinha lá qualquer. Então o retcon. Então o Naruto adquiriu essa forma e o Sasuke conseguiu fundir o Susanoo com a marca amaldiçoada, que é a origem do Senjutsu. Então beleza, então agora eles têm uma nova forma, e aí a luta começa a rolar, e aí chega uma hora, enfim, todo mundo consegue fazer um golpe grandioso pra extrair as Biju de dentro do Obito, e aí chega uma hora que eles se fundem o Susanoo com a Raposa das 9 Caudas pra fazer um grande supremo Megazord pra ganhar a luta finalmente. Enfim, percebam que cada elemento desses é um elemento grandioso, é um elemento que por si só já poderia ser um elemento que resolveria a luta, só que o Kishimoto vai colocando um atrás do outro e vai tirando o peso e o impacto de cada uma dessas coisas. Essa luta ela é muito defeituosa do ponto de vista do roteiro, e o efeito que ela gera é a alienação, porque chega uma hora que o leitor simplesmente não está interessado em saber como funcionam essas coisas, como funciona essa técnica, por que ela é melhor do que a outra, por que ela pode derrotar. Chega uma hora que isso simplesmente não importa, porque você sobrecarregou o leitor de informações, sobrecarregou o leitor de momentos grandiosos, e aí os momentos grandiosos deixaram de ser grandiosos. O efeito que ele gera aqui me parece muito um efeito que eu reclamei muito nas lutas de Bleach, só que 10 vezes piorado, né, que é a coisa de que o Kubo colocava tanto poder esdrúxulo, tanto poder que ele na cabeça dele era conceitual, simbólico, não sei o que, isso era tão mal trabalhado que no final das contas o leitor não tinha nenhum motivo para tentar entender como é que funcionava aquela luta, ou como funcionava aquela técnica. Bastava ele aceitar que agora essa técnica vai derrotar o inimigo e foda-se, ou que o inimigo agora vai derrotar o herói e foda-se. Não interessa como, nem porquê, e nem qual é a explicação, justamente porque essas explicações não eram articuladas no roteiro da luta. É o que eu chamava de Salamalek, né, que vocês gostavam tanto. Aqui o Kishimoto faz a mesma coisa, só que é 10 vezes pior do que o que acontece em Bleach. Porque chega uma hora que é muita transformação, é muita técnica, é muito poder, e o leitor só olha e diz: quer saber uma coisa? Não me interessa como funciona, não me interessa qual é a explicação, não me importa o que é que o Naruto conseguiu fazer agora que ele não conseguia fazer antes. A única coisa que eu preciso saber é que ele tá mais forte e que agora ele talvez derrote o vilão. E é isso. E essa é a última coisa que você quer, principalmente numa luta final. Então o Kishimoto se desesperou tanto para engajar o leitor numa luta épica que ele fez foi desengajar. Ele adotou uma estratégia tão errada e tão desesperada que ele fez foi desengajar o seu leitor e tornar a luta final um grande nada. Como diz o Macbeth, né? A famosa peça do Shakespeare, é cheio de som e fúria, significando nada. Esse verso do Shakespeare explica perfeitamente como é que é essa luta final de Naruto aqui. Ela é cheia de som e de fúria, significando nada. E essa era a última coisa que você iria querer numa luta final. Então eu começo a concordar com essa crítica de que ficou tudo muito grandioso, etc, porque o Kishimoto aqui priorizou a grandiosidade pela grandiosidade. Porém, de uma parte da crítica eu discordo veementemente, que é a ideia de que não, essa luta virou uma luta de Dragon Ball. Eu entendo que vocês falam isso por causa do tamanho
tamanho dos poderes por causa da escala, né, da destruição do cenário que parece mais Dragon Ball do que Naruto. Mas em um sentido mais profundo, tudo que essa luta não foi Dragon Ball. No sentido do roteiro, da estrutura da luta, tudo que esse combate não foi Dragon Ball, porque o Akira Toriyama nunca, pelo menos até o final do Z, nunca perdeu o foco do roteiro de sua batalha. Esse erro o Akira nunca cometeu. Todas as lutas de Dragon Ball são bem estruturadinhas, todas elas são bem trabalhadinhas e elas têm poucos momentos épicos, justamente para que esses momentos sejam grandiosos. Talvez a luta mais confusa de Dragon Ball até o final do Z seja a luta final mesmo, contra o Kid Buu, e mesmo ela não chega nem perto do nível de confusão que a gente vê aqui, ela não chega nem perto do nível de alienação que é gerado aqui, e eu acho que é a luta na qual o Toriyama mais chega perto de se perder. Então se tem uma coisa que essa luta final de Naruto não foi nesse sentido, foi Dragon Ball, e se fosse Dragon Ball era muito melhor. Até poderia ser o primeiro episódio dessa série que de vez em quando vocês me cobram do Ensina Akira, poderia ser o primeiro episódio, poderia ser o Akira ensinando ao Kishimoto como é que se faz uma luta épica sem perder a mão. Que é uma coisa que o Kishimoto sabe fazer, a gente já viu ele fazendo ao longo do mangá. Naruto tá cheio de grandes batalhas, de batalhas marcantes, onde o Kishimoto sabe estruturar em torno de poucos pontos épicos, de poucos pontos de foco, que ele consegue trabalhar dramaticamente para gerar a recompensa na hora certa. Só que aqui, me parece que ele se desesperou para tentar tornar tudo muito grandioso e perdeu a mão e ficou tudo muito chato, que era o que ele não queria. Mas então, nesse sentido, eu digo que essa luta foi pouquíssimo Dragon Ball. Ela deveria ter sido mais Dragon Ball, do ponto de vista de ter um roteiro estruturado, de ter um foco, de ter um norte, que é o ponto dramático, né? O ponto dramático, a culminância dramática de uma luta, o ponto épico, ele serve como um norte para a luta, porque é ali que a luta vai terminar. É ali que o herói vai conseguir alcançar um novo poder que vai derrotar o vilão. Então a luta é toda estruturada para chegar nesse ponto. Então você tem uma estrutura bem montada e você não se perde. A partir do momento que você tira esse ponto de foco, você dispersa e você perde a forma. A luta vira disforme e com isso ela deixa de engajar. Para não dizer que não teve nada dessa luta que merece elogios, eu gosto da parte do Gai. Porque a parte do Gai, se você pegar só ela e isolar ela do todo, ela tem um foco. E ela é bastante Dragon Ball nesse sentido, porque os poderes do Gai são bastante simples, né? É explicado o tipo do poder do Gai, é simples de entender, e quando ele começa a ativar os poderes, o leitor entende o que é que está acontecendo ali, quais são os riscos que ele está correndo. Então a grandiosidade do momento é explicada com antecedência, e na hora de gerar os frutos, ela gera os devidos frutos. Eu gosto porque o Gai brilha, que é um personagem que eu gosto muito no Naruto, que eu acho que ele é muito bem trabalhado, mas em termos de grandes lutas ele teve pouquíssimas. Na verdade, eu acho que ele só lutou contra o Kisame de grandioso, e agora ele tem um momento para brilhar. É uma parte que tem o flashback do pai dele, né? Então não é só a pura luta, é entremeada com flashback que ajuda a gente entender por que é que o Gai é quem ele é. E do ponto de vista do puro roteiro de luta, ela não se perde, ela tem um foco muito claro. O Gai abre o 7º portão, e a gente sabe que ele tem o 8º portão e que tem a forma do Night Gai. Então, se precisar, ele vai abrindo cada vez, ele abre mais um portão, e se precisar, ele vai até o final, colocando sua própria vida em risco para tentar derrotar o inimigo. É bem parecido com o modo como o Toriyama usa o Kaioken, por exemplo. Então é simples, e porque é simples, é fácil de entender, é fácil de engajar também. É mais fácil você fazer o feijão com arroz, é melhor você fazer o feijão com arroz e engajar logo o leitor do que você querer ficar inventando demais e perder a mão, que foi o que o Kishimoto fez. Então essa parte do Gai era o que essa luta deveria ter sido mais, mas infelizmente não foi, e isso gerou a alienação. Então esse é o primeiro grande ponto da alienação, a luta. Aí a gente tem a questão da conversão do Obito, né? O Obito é convertido nessa parte da história. E eu não vou repetir coisas que eu falei no vídeo passado, já de, porra, eu não gosto da ideia, nem nada. Vamos esquecer o fato de eu gostar ou não gostar da ideia. Vamos falar apenas da execução, do modo como foi feita essa conversão do Obito. A ideia central dessa conversão que acontece aqui é, em algum momento do combate entre eles, o Naruto consegue ter acesso aos pensamentos mais íntimos do coração do Obito. Não sei como é que isso faz, não lembro como é que isso acontece, e também não me interessa, justamente porque chegou uma hora que eu não estava mais ligando pro porquê que as coisas estavam acontecendo na luta. Isso é justamente o ponto que a gente tava comentando até agora, da alienação. Eu estava alienado da luta, então foda-se como é que o Naruto conseguiu se conectar aos pensamentos do Obito. O fato é que ele conseguiu. E aí, tendo se ligado aos pensamentos do Obito, ao coração do Obito, ele percebeu que lá no fundo o vilão ainda mantinha o seu velho sonho de ser o Hokage, ele ainda amava a Arin, ele ainda gostava do Kakashi, etc, etc. Ou seja, ele ainda era o velho Obito lá no fundo, e ele ficava tentando suprimir essas coisas, ele ficava tentando esconder esse seu verdadeiro eu por trás de uma máscara, né? Como o próprio Naruto fala da máscara, por trás daquela coisa de dizer que eu não sou ninguém, eu só sou um instrumento para realizar os planos, etc, etc. Então o Naruto descobre isso.
E quando o Naruto descobre isso, ele começa a trabalhar, vamos dizer assim, na cabeça do Obito para trazê-lo de volta ao caminho da luz, que ele é o pastor Naruto, né, e tal. Do ponto de vista da pura ideia, faz sentido? Faz sentido. Só que o problema aqui é a execução. E o problema da execução aqui parece muito com o problema da conversão da Kurama que eu apontei no vídeo passado. Nada disso é devidamente preparado. Nada na obra indicava que o Obito ainda tinha os seus velhos sentimentos. Pelo contrário, tudo na obra indicava que ele tinha deletado essas coisas, que ele tinha eliminado essas coisas do próprio coração e que, portanto, não adiantava tentar trazê-lo de volta para o caminho porque ele já estava plenamente convicto de que o caminho verdadeiro era o que ele estava trilhando agora e que o caminho anterior era um caminho de ilusões. O Obito fala isso 1000 vezes acerca de si mesmo, o Kakashi fala isso acerca do Obito, acho que no arco dos 5 Kage, que ele diz, não adianta você ficar conversando com ele, Naruto, ele não é que nem o Nagato. O próprio Naruto chega a ter essa impressão em algum momento, esse cara não é que nem o Nagato, ele só manipula todo mundo, ele não quer saber de nada, ele realmente não tem salvação. Exceto que agora ele tem. E você pode argumentar o seguinte, não, mas o fato do personagem dizer uma coisa não quer dizer que seja verdade. O fato do Naruto ter lido o Obito como sendo um cara sem salvação não quer dizer que ele tivesse certo, nem o Kakashi. E nem o próprio Obito dizendo de si mesmo que ele já não tinha mais nenhum apego às suas velhas ideias é uma verdade absoluta, porque pode ser que o personagem esteja se enganando. E eu digo, beleza, é verdade mesmo. O que o personagem diz, geralmente é só a opinião daquele personagem, e não a verdade absoluta. Porém, o fato é, as únicas informações que nós tínhamos acerca do Obito eram essas informações que eram dadas pelo próprio personagem e pelos outros personagens acerca dele. Então não é como se o Kishimoto tivesse feito essa separação entre o que o personagem pensava de si mesmo e o que era a verdade acerca do personagem. Ou seja, para o leitor, nenhuma informação de que o Obito ainda era conversível, vamos dizer assim, foi passada. Então não foi preparado. Na hora que o Naruto começa a perceber que o Obito ainda é o velho Obito lá no fundo, é na hora que a conversão acontece. Então não houve uma preparação para isso. Tudo indicava para o leitor, não estou falando aqui do que os personagens acham ou deixam de achar, para o leitor tudo indicava que o Obito já não tinha mais nenhuma ligação com o seu velho eu, que tudo que ele tinha era a vontade de criar um novo mundo por meio do plano que ele elaborou com o Madara, ele elaborou entre aspas, né, com o Madara e etc, etc. E aí chega agora o Kishimoto diz, não, na verdade ele ainda é o velho Obito, o Naruto descobriu isso e agora ele vai ser convertido. Então é mal feito. A ideia no papel faz sentido, mas ela tinha que ter sido preparada para que ela pudesse ser correta, para que ela pudesse ser bem feita. Do jeito que tá, não é bem feito. E fora disso, aqui existe uma parada que eu já reclamei em Kimetsu no Yaiba, que é o fato de que lá, por exemplo, o Tanjiro, ele conseguia tocar o coração das pessoas falando as coisas mais óbvias do mundo, né? Eu lembro de quando ele falou com o cara lá, o Hashira da Névoa, que ele olhou e disse assim, pô cara, mas você nunca parou pra pensar que se talvez você for uma pessoa gentil, as coisas sejam diferentes? Você já pensou em fazer o bem? E o Hashira da Névoa olhou pra ele assim e disse, caralho, meu irmão, esse cara é diferenciado. Nunca tinha pensado nessa porra. E aí ele virou um novo guerreirinho, ele virou uma nova pessoa, porque o Tanjiro disse essa bobagem pra ele. E aqui na conversão do Obito tem um pouco disso também, tá? Porque o Naruto chega uma hora que fala pra ele assim, pô, meu irmão, o que é que você acha que a Arin estaria pensando de você agora, com o que você se tornou? Pô, é sério mesmo, você acha que o Obito não pensou nisso nenhuma vez na vida dele? Em todo esse caminho que ele fez rumo às trevas, nunca na vida dele passou pela cabeça pensar o que é que a Arin estaria achando de tudo que ele fez. E bom, o Kishimoto quer que eu acredite que não, porque depois que o Naruto fala isso, entra uma visão do Obito que ele se vê como criança, e aí ele vê que a Arin o está abandonando, e aí ele percebe, meu Deus, é verdade, a Arin deveria estar, eu acho que ela está muito decepcionada com o caminho que eu tomei, e aí ele começa a refletir sobre a vida, pelo amor de Deus, né? É muito ridículo, desculpa. E outra coisa, não só seria muito óbvio pensar que o Obito já tinha feito essa reflexão, como na verdade nós vimos que ele já tinha feito essa reflexão quando a gente comentou no vídeo passado que ele disse, eu não tô fazendo isso mais por causa da Arin. A Arin foi o gatilho inicial para eu começar a mudar minha visão de mundo, mas eu já estou plenamente convencido por outras razões e por tudo que eu já vivi, que esse mundo não tem salvação, ele tem que ser mudado de cima a baixo. Ele tem que ser basicamente destruído, vamos dizer assim, né? Ele já tinha dito. Então o Obito já tinha sim pensado o que é que a Arin estaria pensando dele nesse caminho novo que ele estava traçando. Só que ele tinha dito o seguinte, foda-se, eu não tô nem aí porque a Arin tá pensando, porque não é mais sobre ela. É sobre a lógica desse mundo que é pervertida em si mesma. Ponto. Aí alguém pode dizer assim, ah não, mas ele foi convencido porque ele viu que o Naruto não quebrou, né? Porque em algum momento existe uma coisa meio Toguro no Obito aqui, que ele fica tentando testar o Naruto pra ver se o Naruto quebra, pra ver se o Naruto se desespera com o mundo igual ele se desesperou e tal. Só que novamente isso é uma explicação ruim, porque beleza, vamos dizer que o Obito ficou testando o Naruto e o Naruto não quebrou, o Naruto se manteve no caminho. Isso prova o quê?
Nada. Isso não prova nada, isso só prova que o Naruto não quebrou. Mas o fato é que o Obito estava plenamente convencido de que a lógica do mundo estava errada em si mesmo. O mundo vivia de conflitos e de guerra e era de medo e desespero e dor. O mundo funcionava assim. O fato do Naruto não quebrar não significa nada, ou não deveria significar nada. Exceto que agora ele significa, porque agora foi dito que na verdade o Obito não acreditava em nada do que ele dizia, ele estava tentando se enganar o tempo inteiro. Mas qual foi a indicação de que isso era a verdade sobre o personagem? Qual foi a indicação que a gente tinha anterior? Nenhuma. Foi colocada agora que precisou converter o Obito, o Kishimoto botou essas coisas. Não é assim que funciona, né? Tem que ser trabalhado previamente para que as coisas sejam críveis, para que elas sejam acreditáveis. Do modo como ficou, não foi nada crível, porque basicamente o Kishimoto reescreveu o Obito. Assim como ele reescreveu um monte de outros personagens, ele reescreveu o Obito aqui, porque o Obito estava sendo levado por um caminho, exceto que agora a gente descobre que esse caminho não era aquele caminho, é outro caminho, e agora ele pode voltar a ser um guerreirinho do bem. Então no papel faz sentido, até faz, mas não foi bem executado não. E aí tem outras coisas que a gente pode comentar aqui, que acontecem nesse momento da luta, por exemplo. A gente descobre um pouco mais sobre como foi criado o mundo ninja, né? Como foi criado o ninjutsu, como foi criado o mundo shinobi, etc, etc. Que é aquela história mitológica da Kaguya com a fruta do poder dos deuses, e ela comeu, e ela adquiriu um poder, e não sei o que, não sei o que. Como a minha audiência é muito letrada, eu não preciso dizer as referências óbvias a que aquela história faz, né? A história de existir uma fruta proibida, as pessoas não poderiam comer dela porque ela daria poderes como o dos deuses, e aí a mulher foi lá e comeu, e foi aí que a maldade entrou no mundo. Enfim, a decadência entrou no gênero humano por causa que a mulher comeu a fruta, é uma referência óbvia demais pra eu precisar ficar falando aqui. Então vamos seguir adiante, né? O que eu quero comentar sobre essa parte é o seguinte, é porque eu gosto de como Naruto, Naruto nas bordas, Naruto é uma história mitológica. O que é que eu quero dizer nas bordas? O passado mais distante do mundo de Naruto tem uma explicação mitológica, que é essa, a explicação da criação do mundo shinobi e do ninjutsu e etc, etc, é uma explicação mitológica. E o futuro de Naruto é mitológico também, porque o objetivo do Madara, da Kaguya, enfim, do diabo que seja, é um objetivo também mitológico. No caso, a Kaguya é um ser mitológico que quer recuperar os seus poderes, e esse é o objetivo dela, no final das contas. E o objetivo do Madara é um objetivo meio mitológico também. Então, quando você vai muito pro passado, você encontra mitologia em Naruto. E quando você vai muito pro futuro, você encontra mitologia em Naruto. O meio de Naruto, o miolo, que é a maior parte da história, parece só uma história de ninja, né? Mas nas bordas, nos extremos, é uma história mitológica. E eu acho isso muito interessante, eu gosto disso, porque eu acho que dá uma cara muito diferente pra Naruto em relação a outras obras, a outros shonen. E eu acho interessante a gente pontuar porque eu nunca vi, não sei se já aconteceu, provavelmente alguém já percebeu isso, claro, porque eu não sou nenhum floquinho de neve especial, né? Mas eu nunca vi ninguém utilizando dessa coisa do Naruto ser uma obra fortemente mitológica como uma chave de interpretação da obra, uma chave de compreensão da obra, e eu acho que existe potencial aqui. E é por isso que eu vou fazer um vídeo em algum momento no qual eu vou analisar uma cena específica, que eu já comentei, aliás, em vídeos anteriores, sobre essa chave interpretativa de Naruto como uma obra alegórica, e de como isso pode nos fazer entender algumas coisas que aconteceram ao longo dessa obra. Então é um vídeo que me parece muito interessante, eu vou fazê-lo, vou jogar essa tese aí pra vocês e eu vou querer saber do feedback de vocês no momento correto. Mas por hora fica aí o elogio de como eu gosto de Naruto ser uma obra mergulhada em mitologia. Quando ela vai chegando nos extremos, ela borra completamente as linhas entre o que é pura mitologia e o que é a história da obra mesmo. Isso aí fica fundido, né? Uma coisa com a outra. E dá uma cara muito especial pra essa obra, e acho que tem potencial pra gente estudar Naruto, vamos dizer assim, pra gente interpretar e refletir sobre Naruto dentro dessa chave da mitologia. A gente pode tirar algumas conclusões interessantes e que são meio incomuns. E outra coisa também dessa parte mitológica é que ela explica por que é que o Madara não ficou satisfeito mesmo depois que o Hashirama criou Konoha, né? Porque em tese Konoha foi criada para acabar com os conflitos, para colocar Uchiha e Senju dentro da mesma sociedade, da mesma cultura, e fazer com que se entendessem como um povo só. E de repente o Madara despirocou e não quis saber de mais nada e abandonou Konoha e começou a atacar Konoha. E por que isso? E a gente descobre por que isso agora. Porque ele estudou mais a mitologia e ele descobriu que os conflitos existem muito antes dos Uchiha e do Senju. Ele descobriu que os conflitos vêm desde antes da Kaguya comer a fruta, e que depois que a Kaguya comeu a fruta,
talvez os conflitos fossem resolvidos, mas nem assim. Então ele percebeu que a guerra e o conflito existem dentro dessa própria realidade, elas são elementos constitutivos dessa própria realidade, e dessa maneira a única forma de você acabar com o conflito é você acabar ou destruir a lógica dessa realidade em si mesma. Nesse sentido, o Madara faz parte do arquétipo do homem revoltado, né? Que é o homem que se revolta contra a própria lógica das coisas, como a lógica da realidade, porque ele percebeu que essa realidade desse mundo é puro conflito, então não tem nenhum arranjo político, não tem nenhum arranjo social que vá mudar isso, você só muda isso se você mudar a realidade mesma, e é isso que ele busca a partir daquele momento. Isso torna o personagem do Madara ainda mais interessante, porque quando você reflete, você vê que ele é ao mesmo tempo menos tribalista e mais tribalista do que o Hashirama. Ele é mais tribalista do que o Hashirama porque ele fica toda hora falando de Uchiha, né? Ah, porque eu não salvei meu irmão. Ah, porque eu não consegui representar os Uchiha. Ah, porque os Uchiha vão ser escanteados. Ah, porque o Uchiha. Ao passo que o Hashirama estava tentando terminar com esse pensamento de tribo e criar um pensamento de sociedade e até de mundo, né, unificado, mais amplo do que essa coisa de minha tribo, meu clã. Mas ao mesmo tempo o Madara é menos tribalista do que o Hashirama, porque esse plano final dele é mais universalista o mais universalista de todos, né? Ele não vai fazer um arranjo político, ele vai mudar a lógica da própria realidade para acabar os conflitos. Então ele tá indo mais além ainda, ele tá tentando atacar a coisa mais no fundamento ainda. Então ele é um personagem ambíguo nesse sentido. Ao mesmo tempo que ele é muito ligado à coisa do clã, do não sei o que, ele tá tentando a solução mais universalista possível. Então eu acho interessante como o Madara se tornou um personagem com mais camadas ainda, depois que a gente descobrir um pouco mais da mitologia de Naruto, né? Outro aspecto interessante de ser comentado aqui é a questão da reencarnação. Porque ao longo dos vídeos dessa série eu fui falando e contestando esse mito de que Naruto era uma obra fatalista. E aí eu sempre usava o exemplo do Itachi e do Shisui, né, que eram Uchiha e não trilharam o caminho dos Uchiha, e sempre alguém vinha dizendo, mas é porque o Sasuke é reencarnação. E eu sempre dizia a mesma coisa. Sim, mas a reencarnação só foi colocada mais lá na frente da obra. Até aquele momento a reencarnação não tinha sido introduzida na obra. Porque a reencarnação só é colocada agora, no final, nos 45 do segundo tempo. Só aqui é que se fala o Sasuke como reencarnação de Indra e o Naruto como reencarnação de Ashura. Só que tem um pequeno problema aqui, que é, mesmo com a reencarnação, Naruto continua não sendo uma obra fatalista. E basta você analisar o texto da obra para você perceber isso. Por exemplo, o Madara era a antiga reencarnação de Indra, né, antes do Sasuke. O sábio dos 6 caminhos diz, olha, chegou uma hora que o Madara, na medida em que ele tentou fundir os poderes dos Uchiha com o do Senju, ele basicamente tentou fundir os poderes de Indra e de Ashura uma vez mais. Então, a partir desse momento, ele deixou de ser herdeiro do objetivo de Indra e passou a ser herdeiro do objetivo de Kaguya, certo? Então, o Madara, na ambição dele, foi além dos passos de Indra. Assim como o Naruto estava predestinado para ser mais do que Ashura, porque Naruto era o cara que era predestinado para acabar com os conflitos e não Ashura. E assim como o Sasuke, no final das contas, abandonou o caminho de Indra, porque em algum momento ele parou de entrar em conflito com Ashura, que era o Naruto, e passou a colaborar com ele. O que eu quero dizer é muito simples. Mesmo com a reencarnação, Naruto não é uma obra fatalista. O fato de você ser a reencarnação de Ashura não trilha o seu caminho. O fato de você ser a reencarnação de Indra não trilha o seu caminho, e os personagens mostram isso. Eu acho que as pessoas interpretam essa parte com uma certa má vontade porque elas já não gostam dessa coisa de predestinação. Então quando elas veem essa profecia, o escolhido, reencarnação, elas já começam a interpretar no automático ao invés de prestar atenção no que o texto tá dizendo. E aí elas começam, então quer dizer que nada do Naruto, o Naruto não teve mérito, o caminho dele já estava trilhado. Não, o caminho dele não estava trilhado. O Naruto teve todos os méritos em chegar onde chegou. A única coisa que muda com ele sendo a encarnação de Ashura é que ele tem a personalidade idêntica à de Ashura, assim como o Sasuke tem a personalidade idêntica à de Indra, e o conflito de Sasuke e Naruto é basicamente o conflito de Indra e Ashura reescrito. Mas isso não quer dizer que o caminho inteiro da vida deles está trilhado, porque o próprio Sasuke desviou desse caminho. O próprio Naruto foi mais do que Ashura foi. E o Madara tentou ser mais do que Indra foi. Então só pra ficar nesses 3 exemplos aí. De forma que, beleza, eles são herdeiros de Indra e de Ashura na lógica, no modo como eles pensam, na personalidade, no fato de que um tira o poder do amor, o outro é mais o poder de maneira crua mesmo, poderes oculares e talento e não sei o que, tudo bem. Nesse sentido sim, eles são seguidores
dessas figuras mais antigas. Mas daí não se segue que o caminho deles esteja totalmente trilhado. Então, mesmo com a reencarnação, goste você ou não dessa ideia, isso é outra discussão, Naruto continua não sendo um universo fatalista. Só que dentro desse caminho ainda, dentro dessa lógica, dessa questão de universo fatalista ou não, tem um pequeno detalhe que eu tenho que explicar aqui, que é, quando eu falei lá no vídeo no qual eu expliquei o Jiraiya enfrentando o Pain, e que a gente descobre sobre a profecia do Nagato, a profecia do Naruto, etc., eu lancei a hipótese de que talvez as profecias do universo de Naruto fossem profecias autorrealizáveis, ou seja, profecias que elas só aconteciam porque o indivíduo acreditava nela antes. Porque foi assim com a profecia do Jiraiya, né? Depois que o sapo contou a profecia pro Jiraiya, tudo que o Jiraiya fez na vida dele foi tentar concretizar a profecia, e aí ela se concretizou, porque ele acreditou primeiro. E eu fiquei pensando, será que todas as profecias de Naruto não são assim? E nesse final a gente descobre que não são assim. Porque o Sábio dos Seis Caminhos em algum momento fala também da profecia de um menino loiro, que seria o responsável por controlar todas as Biju, guiar todas as Biju, reunir o poder delas todas e trazer a paz ao mundo. E não me consta que o Sábio dos Seis Caminhos tenha feito nada para fazer com que um menino loiro fosse esse herdeiro, fosse esse salvador do mundo. Então, no universo de Naruto, as profecias realmente não são autorrealizáveis. O sapo faz a profecia e ela vai acontecer, de um jeito ou de outro. E isso não torna o universo de Naruto fatalista ainda, porém, porque esse era só um dos argumentos que eu usava, né? O argumento da profecia autorrealizável era só um dos argumentos que eu usava para tentar convencer de que o universo de Naruto não é fatalista. Mas não é o único argumento, há outros ainda. Então, mesmo que as profecias de Naruto não sejam autorrealizáveis, ainda não me parece correto dizer que não existiu mérito do Naruto em chegar onde chegou e fazer o que fez. Existe mérito, mesmo com a profecia. Mas eu tinha que, por honestidade intelectual, retomar esse assunto e dizer que realmente a minha hipótese estava errada. Beleza, aí eu falei isso tudo, todas essas questões, muito legal, muito interessante. Só que aí é o seguinte, pode esquecer tudo que eu acabei de dizer. Pode cagar e andar para tudo que eu acabei de dizer. Por quê? Porque agora entra o segundo motivo de alienação, o segundo fator de alienação desse final de Naruto, que, como vocês já devem bem imaginar, é a parada da Kaguya. O surgimento da Kaguya na história, né? Se vocês repararem bem direitinho, o que o Kishimoto fez aqui foi aplicar a mesma lógica que ele aplicou nessa luta final no roteiro do final de Naruto. Porque o que ele fez aqui foi ficar querendo multiplicar de maneira artificial os plot twists. Assim como na luta ele ficou multiplicando artificialmente os momentos grandiosos, nessa parte final de roteiro ele quis multiplicar excessivamente os plot twists, mesmo que de maneira forçada, mesmo que tirado do nada, mesmo que de uma maneira completamente imbecil, tentando enganar o leitor. Porque o que a gente tem que entender é que plot twist, o bom plot twist, é aquele plot twist que ele é trabalhado. O ideal é que um plot twist seja bem trabalhado e ao mesmo tempo que o leitor não perceba que ele tá chegando, né? Porque aí ele vai surpreender e ao mesmo tempo o leitor vai olhar e vai dizer, porra, tava tudo lá, né? Todas as peças do quebra-cabeça estavam lá, mas o autor foi hábil o suficiente para esconder de mim. O plot twist é aceitável, mas que não é ideal, é aquele no qual o leitor não é surpreendido necessariamente, mas ele pelo menos reconhece que foi tudo preparado. Não, já tava lá as pistas, já tava tudo indicado ali que era isso mesmo e tal. Esse aí é aceitável porque ele é estruturado narrativamente. O pior plot twist é aquele que surpreende, mas ele surpreende porque simplesmente ou não tinha nenhum elemento para que o leitor pudesse chegar à conclusão de qual era a verdade, ou o que é pior, que é o que Naruto faz, porque o autor mentiu pro leitor. Esse é o pior de todos. Qualquer imbecil consegue escrever um plot twist mentindo pro leitor. Até eu que sou um idiota, se eu escrever uma história eu posso enganar todo mundo e pronto, eu vou surpreender vocês. Só que isso não gera o engajamento desejado, porque na verdade o leitor se sente traído. Ele diz, tá, então quer dizer que você conseguiu me enganar mentindo pra mim. Você me deu informação e depois você disse que a informação era falsa. Grande mérito, grande coisa fazer isso. Né? Então o que você deixa o leitor com um sentimento de forçação de barra, de artificialidade, e isso gera a alienação. E aí, meus irmãos, eu vou ser muito sincero com vocês. Primeiro de tudo que teve a questão do Madara, né? Como eu disse, é um plot twist em cima do outro. Primeiro já o do Madara é ridículo, porque o do Madara já é colocar aquela coisa que eu reclamei no vídeo passado, de o vilão que mexe tudo por trás, que manipula tudo e que ele tem planos maiores e todo mundo cai na dele e tudo acontece do jeito que ele queria. A parte do Madara manipulando o Obito já é um abuso da boa vontade nesse sentido, né? Ele dizer que não, eu que planejei pra Arin ser sequestrada, eu que planejei pra Arin virar Jinchuriki das Três Caudas, eu que planejei pra Arin morrer e pra você ver a Arin morrendo, porque tudo isso era pra eu poder manipular o seu coração e você fazer tudo que você fez do jeito que eu queria. Isso já é muito forçado, isso já é meio ridículo. Mas achando pouco, o Kishimoto vai lá e diz que não, na verdade você também estava sendo manipulado, Madara, porque na verdade eu, Black Zetsu, fui lá e escrevi na tábua do Uchiha, eu inventei a história do Shinobi. Esse objetivo
objetivo que você tem, foda-se, não interessa nada porque é mentira, fui eu que inventei. O objetivo do Hashirama, foda-se, porque não existe o que estava escrito naquela tábua é mentira, fui eu que inventei. Então perceba o seguinte, além de ser uma multiplicação excessiva, artificial e mal preparada de plot twists baratos, tá? Ainda foi o maior esforço que eu já vi na minha vida para um autor destruir completamente sua obra. Eu já falei aqui várias vezes que eu não acredito que um final ruim destrua uma obra boa, ou seja, a obra é toda boa e o final é uma merda, então a obra toda tem que ser jogada no lixo. Eu não acredito nisso, mas eu vou dizer para vocês que a vez que um autor chegou mais perto de fazer isso foi o Kishimoto com o que ele fez aqui. Porque o problema não é só que o plot twist é ruim, o problema não é só que o plot twist é safado, o problema não é só que o Kishimoto mentiu para a audiência dele, para poder depois enganá-la e dizer que ele é o malandrops. Tudo isso é ridículo o suficiente já, mas o problema é que o plot twist dele envolve reescrever o passado. Ele bota o Black Zetsu para dizer que não, sabe aquela história toda do Shinobi? É mentira, eu que inventei. Eu inventei aquilo dali. Eu inventei aquela coisa de que não, os opostos, se os opostos cooperarem, então talvez a realidade possa ser mudada. Isso tudo foi tirado do cu do Black Zetsu. E é isso. Então, assim, a partir do momento em que você começa a reescrever o passado, você corre o risco, sim, de estragar o passado da sua obra. A minha lógica é assim, o final é ruim? Beleza, mas o que aconteceu no passado não foi desfeito, né? O que funcionou no passado, funcionou. O que acontece no futuro é o que acontece no futuro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exceto que quando você faz um plot twist para reescrever o passado, você começa a ameaçar a efetividade do que aconteceu no passado. Porque o leitor vai lá e vai dizer, então quer dizer que os elementos que eu gostei da obra eram mentira, era enganação, eu fui feito de otário o tempo todo? E aí ele desengaja, claro, óbvio. E aí ele tende a reinterpretar o passado da obra com base nas novas informações e ele percebe que foi tudo uma perda de tempo. E o Kishimoto, ele não consegue, ele tentou muito, tá? Ele tentou de maneira muito, muito forte estragar Naruto todo, mas ele não conseguiu. Vou falar disso no final, quando eu der o panorama geral. Mas o fato é que sim, esse plot twist, essa parte da história é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim que eu fiquei desanimado. É a história da alienação. O tema do vídeo é a alienação. O Kishimoto conseguiu me alienar completamente do resto da obra. Tudo o que aconteceu depois daqui, pra mim era foda-se, eu não tô nem aí pra Kaguya, eu não tô nem aí pra luta da Kaguya, eu não quero saber como eles vão derrotar a Kaguya. Tudo o que acontece depois daqui é um belo e um grande de um foda-se. Porque o Kishimoto chegou no limite do artifício de roteiro, chegou no limite do plot twist barato, de tentar enganar o leitor de uma maneira patética, ridícula. E aí eu me pergunto, cadê o editor uma hora dessa, né? Porque o editor fica lá roubando o dinheiro da empresa o dia todinho e metendo o B dele em um monte de coisa. Aí uma palhaçada dessa ele não percebe, ele não vai lá e diz que tem que mudar. Um lixo desse ele não diz, ó, isso aqui tá uma porcaria, pode reescrever, isso aqui eu não vou aceitar não. Tá servindo pra quem então, irmão? O cara tá ali pagando pra quem então a empresa? Eu sendo da empresa, eu digo logo, eu demitia. Eu mandava embora, tá? Mandava embora na hora. Foda-se, você tá aqui pra quê? Você tá vendo o autor dilapidando a obra dele todinho e você não faz nada, porra. Então assim, é duro, viu? É duro, esse final de Naruto é muito duro. Então, como a gente percebeu, né, como eu tô tentando argumentar aqui, o tema dessa crítica é alienação. O Kishimoto desesperadamente tentou fazer coisas muito grandiosas, tanto na luta quanto no roteiro da obra em si, para tentar engajar da maneira mais artificial possível e deixar o leitor satisfeito, que ele fez exatamente o contrário. Foi tudo tão artificial e tão forçado que a sensação que ele gerou foi: essa luta não significa nada e esse roteiro também não significa mais nada. Eu sei que no final das contas terminou que foi a união dos dois opostos que derrotou a Kaguya e que trouxe a paz ao mundo, ou seja, o Black Zetsu inventou essa merda todinha, mas no final das contas terminou sendo verdade mesmo, né? Porque foi o Naruto e o Sasuke juntando seus poderes, as suas naturezas diferentes, um como Indra, outro como Ashura, que conseguiu trazer a paz ao mundo e tal. Mas o fato é, quando você parte dessa coisa de reescrever o passado, você faz o leitor de otário, e você não quer fazer o leitor de otário, você não quer que o leitor se sinta um idiota. E aí, cara, você começa a repensar tudo, né? Porra, a história do Nagato, então, não valeu de nada. A história do Madara não valeu de nada. A história do Hashirama não valeu de nada. E é basicamente isso. Valeu de muito pouco. Porque a ideia mesmo era que o Black Zetsu inventou tudo e tava todo mundo sendo manipulado o tempo todo. A história do Obito não valeu de nada, não. Na história de ninguém não valeu de nada. Era tudo manipulação, todo mundo sendo, sei lá, meros peões no xadrez maior da Kaguya, e é isso aí. Então é bem ruim, tá? É um dos piores finais que eu já vi na minha vida. E aí, achando pouco, o final dessa parte ainda termina com Deus Ex Machina, né? Que também pra mim foda-se, como eu disse. Depois que aconteceu isso, eu fiquei totalmente foda-se em relação ao que acontecia no futuro, mas é verdade que teve um Deus Ex Machina. Porque eles derrotaram a Kaguya do jeito lá que eles derrotaram, foda-se, não me importa. E eles não conseguiam voltar da dimensão da Kaguya, né? Da dimensão que a Kaguya criou. E aí o sábio dos 6 caminhos foi lá e tirou um poder do rabo dele e tirou todos os Kage anteriores do inferno
e eles todos vieram e fizeram um Kushiose e summonaram os caras no mundo real de novo. Por quê? Porque foda-se, eu não tô nem aí. Mas é um Deus Ex Machina. Só que eu já tava tão de saco cheio, eu já tava tão desanimado e tão broxado depois da sucessão absurda de erros desse final que eu já não tava mais nem aí. Mas eu tenho que, por honestidade intelectual, eu tenho que apontar que é um Deus Ex Machina. Então tá aí dito, né? Pra não dizer que não teve nenhum ponto positivo, eu nunca me relacionei tanto com o objetivo de um vilão quanto eu me relacionei com o objetivo do Madara, tá? Porque depois que eu comecei a ler esse final, eu fiquei implorando: Madara, Obito, venha, Obito, me salve, Obito, me bote no Genjutsu. E no meu Genjutsu, no meu mundinho particular, esse final nunca teria existido. No meu mundinho particular, Naruto tinha acabado no arco dos 5 Kage. O Kishimoto tinha sido demitido da Shueisha depois que ele terminasse o arco dos 5 Kage. Pronto, esse era o meu universo particular. Eu fiquei implorando: Madara, cadê você, Madara? Fiquei olhando pra lua, cadê a lua? Cadê o Genjutsu? Me peguem num Genjutsu aí, me botem num Genjutsu. Pra eu esquecer esse final, eu viver num mundo onde esse final ridículo não existe, pelo amor de Deus. Então eu nunca me relacionei tanto com o objetivo de um vilão quanto eu me relacionei com o objetivo do Madara e do Obito, tá? Então parabéns, Kishimoto. De um jeito ou de outro você conseguiu me fazer engajar bem com seus vilões aí. E depois de tudo, achando pouco, ainda tem a luta do Sasuke contra o Naruto, que, sinceramente, vamos ser muito honestos aqui, beleza. Tava prometida pra acontecer, todo mundo estava esperando que acontecesse, e ela aconteceu, ok. Só que ela aconteceu no momento errado, né? Essa luta do Naruto com o Sasuke, ela não tem momento nenhum, porque, tipo, a gente passou quase 150 capítulos seguidos vendo o Sasuke sendo o herói do povo. O Sasuke sendo convertido pelo Itachi, entendendo a história do Shinobi, entendendo a história de Konoha, e lutando contra a Kaguya, lutando contra o Obito, lutando contra o Madara, pra ele chegar agora e dizer: não, beleza, a gente fez isso tudo, mas eu ainda sou o vilão final, tá? Simplesmente é forçado e artificial demais. E é tão forçado e tão artificial que o Sasuke vai lá e fala o novo objetivo dele, né? Não, minha nova visão é essa, porque eu vou ser o inimigo do mundo, e aí o mundo vai juntar todo o seu ódio contra mim, e é isso que vai reunir o mundo, e eu vou comandar tudo pelas sombras, eu vou manipular e tal. E aí ele luta com o Naruto por uns 3 capítulos, e aí depois dessa luta com o Naruto ele diz: não, tá bom, esquece, desisto, perdi. Então, tipo, ele tava com tanta convicção do papel dele no mundo Shinobi, porque agora ele entendeu tudo, ele sabe como é a história de Konoha, tal e coisa, e aí logo em seguida ele abre mão, ele diz: não, tá bom, desisto, perdi, Naruto, você ganhou, você é o Hokage, você guerreia, você vai fazer tudo e vai dar tudo certo, palmas pra Naruto, que ele é o herói do povo. Por que é forçado? Porque essa luta não tinha que ter acontecido aqui. Essa luta não tinha que ter acontecido depois da guerra. Ela tinha que ter acontecido antes da guerra. Claro, aí beleza. Aí muita coisa teria que ser reestruturada, né? Ou no meio da guerra, eu não sei. Se você me perguntar, eu honestamente não sei como é que isso teria que ter sido consertado, né? Como é que isso teria que ter sido harmonizado. Mas o que eu sei é que do jeito que foi feito, depois da guerra, não era pra ter luta mais nenhuma. Não tinha mais clima pra ter luta entre Naruto e Sasuke ali. O Kishimoto botou só pra não dizer que não teve. Só pra não dizer que, ó, eu prometi durante a obra todinha que ia ter essa luta e ela terminou não tendo. Então, sim, ele cumpriu a promessa dele, mas eu pergunto, vocês ficaram satisfeitos com essa promessa? Cumprida? Com essa luta aí, meia boca, de 2, 3 capítulos, uma luta que não marca nada, não é grande coisa da coreografia, não é grande coisa do ponto de vista do roteiro, não é grande coisa do ponto de vista dos personagens, e ainda é pouco crível que o Sasuke quisesse assumir aquele papel depois de tudo, ele querer virar o vilãozão final, depois daquela guerra onde ele ajudou o lado do bem. Então assim, foi mal montado. Foi mal estabelecido, foi mal colocado ali. Como ele deveria ter colocado, eu não sei, mas do jeito que ficou uma bosta, ficou uma porcaria. Mas para não dizer que não tem nada de interessante para comentar, e até atendendo ao pedido de um dos inscritos, eu fui perguntado no vídeo passado o que é que eu achava da nova visão do Sasuke, né? E eu quero comentar uma coisa interessante sobre o Sasuke, sobre a nova visão do Sasuke, que é o seguinte. Eu já falei várias vezes aqui nesse canal o quanto o Jiraiya é um personagem central pro Naruto, né? Basicamente é como se a filosofia do mangá de Naruto fosse a filosofia do Jiraiya. Aquela coisa da empatia que vem da solidariedade pela dor, você sentir a dor do outro e aí você se coloca no lugar do outro e tal. E o próprio Obito fala disso em algum momento, né? Ele diz: porra, eu fui derrotado pelo Jiraiya, porque no final das contas o Nagato me traiu por causa do Jiraiya, da filosofia do Jiraiya, e agora o Naruto me convence por causa da filosofia do Jiraiya. Então, o Obito não é tão burro quanto parece, né? Ele entendeu exatamente o que aconteceu ali. Então o Jiraiya é uma figura central em Naruto. Mas essa parte do Sasuke me fez pensar como existe uma outra figura central em Naruto, e que eu nunca tinha percebido quão importante ele era, que é ninguém mais, ninguém menos do que o Danzo. Porque o Sasuke, não sei se vocês perceberam, mas o novo objetivo do Sasuke, o objetivo final do Sasuke era virar o Danzo. Ele disse: não, eu quero unificar o mundo Shinobi, e aí eu vou governar das sombras, eu vou manipular tudo, não preciso botar a cara pra governar nada, e eu aceito o ódio do mundo todo em minhas costas, porque é isso que o Hokage tem que fazer.
É literalmente tudo que o Danzou sempre defendeu na vida dele. De como o Shinobi tinha que agir nas sombras, não podia querer glória pessoal, tinha que carregar o ódio de todo mundo em suas costas, porque era isso que era o preço que ele tinha que pagar pro bem da vila. E no arco dos 5 Kage a gente descobre que o Danzou queria unificar o mundo Shinobi e governar o mundo Shinobi do mesmo jeito que ele governava Konoha. Então, resumidamente falando, o Sasuke virou o Danzou. Olha que interessante. Depois de aprender tudo, de ouvir o Itachi falando, de conhecer a história da Vila da Folha, o Sasuke virou aquele que ele mais odiava. Ele virou aquele cara que manipulou o irmão dele e colocou o irmão dele naquele barril dobrado lá e levou o Itachi a viver uma vida trágica pra sempre. Então, o cara que ele mais odiou na vida foi quem ele se tornou. Muito louco isso, né? E eu não tô falando como crítica, né? Eu achei até interessante. Eu gostei disso daí. E acho, por mais que o Kishimoto odeie muito o Danzou, ele é uma figura central em Naruto. Não deixa de ser. Por causa disso, por causa dessa filosofia. Que terminou sendo herdada pelo Sasuke durante incríveis 3 capítulos, né? Que aí depois ele tomou uma pauleira do Naruto. E aí ele desistiu. Ele disse, não, tá bom, Naruto. Você ganhou e você é o Hokage, você é o guerreirinho do povo. Então, sei lá. O que eu tenho pra dizer sobre a nova visão do Sasuke é essa, né? Então é isso, meus senhores. O Kishimoto fez muita força pra destruir Naruto, pra dilapidar tudo que ele construiu ao longo de muitos anos. Tudo isso pra tentar gerar um engajamento fácil, um engajamento artificial, pra tentar fazer o leitor de otário e ele se sentir um malandrão. Não deu certo. Naruto continua sendo uma grande obra, tá? Eu ainda acho Naruto uma baita obra. Acerta muito mais do que erra. Passou quase uma década só com arcos bons ou muito bons. Eu não concordo com essa coisa de que Naruto só foi bom no clássico ou que ele só foi bom até o arco do Pain. Ele foi excelente até começar a guerra. A guerra foi a história da decadência, né? Começou mediana, ficou ruinzinha, ficou péssima e ficou inominável, porque o final dessa guerra é inominável, é um assinte, é uma vergonha. Pra mim era pra demitir o editor ali. Já vou dizer logo, demitiu o editor ali. Você não fez o seu trabalho. O cara cagou em tudo que ele podia ter cagado. Ele chegou o mais perto possível de destruir tudo e você deixou. Você vai pro olho da rua, seu vagabundo. Era isso que tinha que ter acontecido. E no meu genjutsu, no meu mundinho particular, o Kishimoto tinha sido demitido depois do arco dos 5 Kage. Por quê? Por nada. Só pra ele não cometer essa atrocidade que ele cometeu aqui no final. Mas de resto, Naruto ainda é uma grande obra, ainda é um grande mangá e acerta muito mais do que erra. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu nesse final, mas foi trágico. E não do sentido bom, no sentido péssimo, no sentido horroroso. Pior final que eu já vi na minha vida, é sério mesmo. Eu achei que nada superava Jojo, o Vento Áureo. Naruto superou ele com muita folga, tá? E atendendo a mais um pedido antes da gente encerrar pra sempre, me perguntaram qual eram meus personagens favoritos de Naruto. Eu não vou elaborar aqui, eu só vou dar um top 5. Só vou dizer os nomes, porque o vídeo já tá muito longo. Sem ordem, tá? Meus personagens favoritos de Naruto são Orochimaru, Tsunade, Rock Lee, Nagato e Shikamaru. Pronto, tá aí, os 5. Poderia dizer outros, poderia dizer o Jiraiya, etc. Certamente o Itachi estaria nos 5 preferidos se o Kishimoto não tivesse estragado ele no final. Poderia dizer outros, tem vários personagens que eu gosto muito em Naruto, beleza? Mas os 5 favoritos são esses aí. E o panorama geral é que Naruto é uma grande obra sim. Muito do que se fala acerca de Naruto é injusto. A maior parte dos erros de escrita de Naruto não são erros de escrita, as pessoas exageram ou interpretam errado, enfim. Mas quando o Kishimoto quer errar, ele erra com gosto. O homem também se afoga na merda também. De resto, muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa série de Naruto. Foi a série que deu uma guinada no canal. O canal saiu da inércia por causa de Naruto. E eu agradeço muito a vocês. Peço que continuem aqui, porque nós vamos falar de outras obras, né? Vamos falar de One Piece, vamos falar de Jujutsu Kaisen, enfim. Coisas boas virão pela frente aí, certo, senhores? Muito obrigado. Tchau, tchau e até a próxima. Comenta, Madara, comenta o crime. Cadê você, Madara? Me bote no Genjutsu, eu tô pedindo pra você. Eu tô falando sério, não tô brincando não. Cadê você quando a gente precisa de você, Madara? Porra.